dificuldade impede que a gente acredite que Deus está presente. Olha o que diz no versículo 19. Falaram contra Deus dizendo, eles fizeram uma acusação contra Deus dizendo: pode, por acaso, Deus nos preparar uma mesa no deserto? Isto é, Deus pode cuidar da gente até no deserto mesmo? Deus realmente vai estar conosco no deserto? Muitas vezes dentro do nosso coração, e nós falamos isso na parte da manhã, versículo 18, se voltar um versículo, ele diz: tentaram a Deus no seu coração. Muitas vezes lá dentro do nosso coração, nós dizemos para Deus: Deus, você não pode fazer isso. Muitas vezes lá dentro do nosso coração, nós não acreditamos. E aquele povo estava dizendo para Deus: Deus pode fazer alguma coisa no deserto? Muitas vezes quando nós passamos pela dificuldade, a gente age exatamente dessa maneira com Deus. A gente impede o trabalhar de Deus, pura e simplesmente por causa da nossa incredulidade, falta de fé, ingratidão, e blasfemamos o nome de Deus. Quando as coisas não dão certo, geralmente o primeiro culpado é Deus. Deus, por que tu fez isso? Deus, por que fez aquilo? Aqui, por causa das dificuldades, e olha que Deus estava abençoando eles. Deus estava servindo a mesa deles no deserto. Eles pediam água, Deus dava água. Eles pediam pão, Deus dava pão. Eles pediam carne, Deus dava carne. Mas a incredulidade deles era tão grande que eles questionaram a Deus. Por que Deus permitiu isso? E muitas vezes, essa é a primeira ação que a gente faz, é questionar Deus. Por que Deus permite algum problema? Eles fizeram isso e nós fazemos isso também. Quando vem a doença, por que Deus permitiu? Quando alguém morre, por que Deus permitiu? Quando acontece isso, por que Deus permitiu? Por que Deus permitiu isso? Por que Deus permitiu aquilo? Por que Deus fez isso? É a nossa incredulidade. Nós fazemos isso constantemente. E aí, infelizmente, a gente impede a Deus de trabalhar. A gente impede a Deus de trabalhar. E aí, sabe o que acontece? A gente não consegue prosperar. Versículo 22 diz: porque não creram em Deus, nem confiaram na sua salvação. Esse é o motivo deles estarem naquela situação. Eles não confiaram em Deus, eles não creram em Deus, na sua salvação. Muitas vezes acontece isso. Deus, Ele nos chama para estarmos à mesa. Ele não diz em lugar nenhum que quando nós estivermos em comunhão à mesa, que nós não teremos problema. Ele diz que Ele vai suprir o problema. Veja, os milagres que acontecem na palavra de Deus, Ele está sempre suprindo a necessidade de um milagre. Mas sabe, para ver um milagre, a gente precisa ser humilde. O grande problema é que nós somos orgulhosos e arrogantes. Aquele povo era orgulhoso e arrogante. E nós somos humilhosos e arrogantes. Jesus certa vez estava à mesa, e o lugar que Jesus mais gostava era estar à mesa, né? Por isso que eu gosto, né, da fala do André. Daí você fala: convide seu pastor para tomar um café, né, André? Convide seu pastor para almoçar. Ele faz uma figurinha e bota aí para os irmãos. Convida o pastor, né? Bota eu lá almoçando, bota eu lá tomando café, né? Quando vocês verem essa figurinha, é o André que faz. Estou entregando a ele, viu? Não, o pastor não. O André, ele faz isso porque é a mesa. A mesa. E Jesus, você pode ver, Jesus sempre estava à mesa. Por isso que chamaram Jesus de beberrão e comilão. Porque Jesus sempre estava à mesa. Aonde ele ia, tinha que ter um banquete. Por quê? Porque Jesus entendia que naquele momento era um momento de comunhão. Jesus gostava de estar à mesa. Jesus não gostava de negócio de reunião para cá, reunião para lá, é só reunião. Não! O negócio de Jesus era comer e beber. Ele gostava, né? Então, Jesus, ele gostava lá naquela época, né? O costume era beber, né? O vinho deles que era de suco de uva, né? Especial do judeu, né? Eu já gosto de beber Coca-Cola. Gosto de estar na mesa, bebendo Coca-Cola, comunhão. Estar ali com os irmãos, aquele momento onde você está conversando. É ali que você conhece, sabe por quê? Porque é na mesa que você conhece as pessoas. Na mesa ali. Momento de comunhão, que você tem tempo de ouvir aos outros. Por isso que lá em casa a gente tem uma lei na mesa: ninguém leva celular para a mesa. Na minha casa não tem celular na mesa.
Quando eles eram pequenos, antes do celular, ninguém ligava a televisão. Não, na hora da comunhão nós ficávamos ali. Porque é uma de comunhão. Eu tenho que dar atenção para aquela pessoa, eu tenho que conhecer aquela pessoa. E aqui, Deus quer estar com eles à mesa no deserto, para que eles conheçam Deus na hora da provação, e eles duvidam. É aí que é essa grande aplicação. Quando a gente passa pelo deserto, pela luta, é que Deus deseja que a gente sente com Ele à mesa e tenha tempo para conhecer quem é Deus. Para conhecer o que Deus vai fazer no seu coração. Mas aí você tem que sentar, tem que parar, tem que ter tempo. Mas a gente vive uma vida tão apressada, né? Que agora a gente só come fast food, que é comida rápida. A gente não tem tempo mais para sentar, né? É um lanche que às vezes a gente pega e já vai comendo andando, não é verdade? A gente nem senta mais. A gente perde momento de ter tempo com as pessoas. E aqui Jesus, Deus aqui no caso, nesse salmo, Ele queria ter tempo com aquelas pessoas. Mas eles duvidavam disso, que Deus poderia fazer alguma coisa. E muitas vezes nós agimos dessa maneira, nós duvidamos. E como eu disse, Jesus gostava de sempre sentar à mesa. E um dia Jesus sentou à mesa. Estava lá comendo, para variar. E muitos dos milagres e as palavras maravilhosas de Jesus sempre tiveram à mesa. Vocês lembram da multiplicação dos pães e peixes? Foi na hora da comida. Foi à mesa. O pessoal querendo mandar eles embora. Não vou mandar eles embora. Não vou mandar eles embora com fome, sem comunhão. Os discípulos, Senhor, se livra porque não tem dinheiro para pagar a conta, não. Manda eles embora que a gente não tem dinheiro. Não, fica calmo, manda todo mundo sentar. Vamos fazer o nosso momento da mesa. Né? Muitas vezes a gente é egoísta. Muita gente manda as pessoas embora. Eles queriam, não, para nós 12 tem. Para uma multidão de 5.000 não tem. Então manda eles embora. A gente fica na mesa com Jesus e eles vão embora. Não, hoje todo mundo vai ficar. Porque como nós temos na manhã, na casa do Pai, todo mundo é bem-vindo. Na mesa do Pai, todo mundo é bem-vindo. Os discípulos eram egoístas, e muitas vezes nós somos egoístas. Eles manda o pessoal embora, Jesus. Não, vai ficar todo mundo aqui, porque hoje todo mundo vai comer na mesa do Pai. Porque na mesa do Pai tem lugar para todo mundo. Na mesa do Pai tem lugar para todo mundo. A mesa do Pai não é só minha. É de qualquer um que sentar e quiser ficar ali. E Jesus disse, hoje vai comer todo mundo. E ele fez aquele milagre. Em outra situação que eles estavam numa casa lá, eles estavam comendo, aí chega uma mulher, sírio-fenícia, que era de outra nação, que não era do povo judeu. E as mulheres já não eram bem vistas, mesmo as judias, ficavam em segundo plano. Infelizmente naquela cultura, as mulheres eram um cidadão de segunda categoria, mas Jesus nunca fez isso. E aquela mulher chegou, além de ser estrangeira, era mulher, né? Mulher estrangeira, ninguém ia receber bem ela. Mas Jesus conhecia o coração dela, e como eu disse, na mesa do Pai, todo mundo é bem-vindo. E aquela mulher chegou para Jesus e perguntou, né, e pediu para Jesus que Jesus fizesse um milagre. Ela tinha sua filha doente, ela queria que Jesus fizesse um milagre. Mas Jesus queria testar aquela fé. É outra lição importante, porque na mesa do Pai, né, muitas vezes a gente senta, mas a nossa fé é testada. O povo de Israel estava no deserto com a fé testada, eles não foram aprovados. Muitas vezes você está à mesa e você não é aprovado, porque a sua fé não passa. Então, não pense que sentar à mesa vai ser sempre bom, não. Nem sempre, nem todo dia. A mesa será agradável, alguns dias serão dias de provações. E aquela mulher chegou e disse, olha, Senhora, minha filha está assim, doente. E aí Jesus vira para ela e fala assim, olha, a gente não costuma tirar o pão dos filhos e dar para os cachorrinhos. A palavra, né, essa é aparentemente abusada de Jesus, né? Jesus ofendeu, nossa, Jesus foi grosso, Jesus não estava bem esse dia não, né? Tem dia que a gente não amanhece bem, né? Nossa, Jesus já foi dando uma patada na mulher, né? Não vou dar para cachorro comida, né? Não dou pão para cachorro. Apesar que hoje a comida de cachorro é melhor, né? Nesses dias, né? Muitas vezes do que pra gente, né? Mas naqueles dias não. E aí Jesus diz, não vou dar. Então já pensou? Aí quando, é o que acontece muitas vezes com a gente. Muitas vezes quando Deus nega nosso pedido, a gente sai bravo, né? Batendo o pé, fazendo birra. Não, Deus não me abençoa, não quero esse Deus mais não. Vou sair da igreja, quero saber mais não. Mas aquela mulher, ela estava sendo provada e provavelmente nem sabia, né? Mas quando a gente senta à mesa, muitas vezes a gente é provado. Ela nem sabia. E aí ela disse, mas meu Senhor,
os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos filhos. Ela se humilhou ao último. Ela disse, não, eu quero comer as migalhas do cachorro, mas eu quero comer comida de cachorro, mas eu quero ser abençoado, eu quero que a minha filha receba a bênção. Sabe, quando a gente senta na mesa, muita gente precisa se humilhar, porque a mesa não é minha, a mesa não é sua, a mesa é do Senhor. Eu preciso ter o coração humilde, sabe? Mas muita gente senta na mesa, sim, sabe, tão orgulhoso, tão arrogante, achando que eu sou o dono da mesa, né? Achando que eu sou o dono da casa, né? Que eu mando e desmando, que eu posso fazer e deixar de fazer. Era o que o povo de Israel achava, era que muitos judeus do tempo de Jesus achavam, e é o que muita gente que vem na igreja acha, que manda alguma coisa na igreja, que é dono de alguma coisa, que pode mandar na mesa. Não, você não é dono de nada, você não manda em nada, você não merece nada. Você é convidado. Convidado não dá palpite na casa do dono. Então nós temos que aprender a nos portarmos como convidados na casa do Pai. Você foi convidado a estar na casa do Pai e se assentar à mesa. E aquela mulher nem convidada foi, porque Jesus disse, não vou dar nada para você não. Mas ela disse, irmão, mesmo que eu não sente na mesa, mesmo que eu não seja bem-vinda, eu quero o que sobrar, eu quero as sobras. E aí Jesus disse, olha, a tua fé te salvou, o teu pedido será realizado. Ela recebeu a bênção, porque ela foi o quê? Ela foi humilde, ela se humilhou ali, naquele momento, ela se humilhou. Ela sentou à mesa e ela se humilhou de tal maneira e ela foi abençoada. Essa é uma lição importante. Muitas vezes nós precisamos sentar à mesa e precisamos ser repreendidos. A mesa também é lugar de ser chamado a atenção, de ser repreendido. Não é só lugar de você ser abençoado do jeito que você quer. A mesa é o lugar de aprender lições importantes. Por isso que o judeu fala, né? Que a lição é uma lição constante. Ao levantar, ao sentar-se, né? Ao andar pelo caminho. Principalmente ao sentar. Porque quando nós paramos, nós nos sentamos. E você pode ver, né? Que no Oriente, as mesas do Oriente são bem no chão, né? Nível do chão. Eles ficam bem sentadinhos ao nível do chão. E só mais alto é aquele que tem o poder, né, que está falando ali. Quem senta na cabeceira da mesa geralmente é o quê? É o dono. Quem senta no trono é o rei. Os convidados ficam sempre abaixo. Isso significa que quando nós somos convidados a estar na mesa do Pai, nós vamos nos humilhar. Precisamos estar atentos àquilo que o Pai quer falar para nós. Mas o que acontece? A incredulidade, a falta de fé e ingratidão impede isso. Foi o que impediu o povo de Israel que ficou no deserto. Foi o que impediu aquele povo do tempo de Jesus de ouvir a Ele. Essa mulher, que no primeiro momento teve uma negativa, ela poderia ter abandonado tudo e ter desistido. Mas ela preferiu. Mesmo em estado de humilhação, eu vou me humilhar. Porque Ele é o dono da mesa. Porque Ele é o dono da casa. Porque Ele é que tem o poder. Nós temos que entender isso. E quando nós entramos na presença de Deus, é Ele que é o chefe, Ele é que manda. Então eu tenho que entrar com o coração quebrantado. Mas diz o texto que eles tentaram a Deus no seu coração. Como é que está o seu coração nessa noite diante de Deus? Seu coração está humilde? Ou o seu coração está orgulhoso e arrogante? Pois o coração humilde, aquele que se humilha realmente, que se quebranta, vai ser abençoado. Como eu disse e repito, não quer dizer que vai deixar de passar por provações. Aquela mulher não teve ali uma situação, já era difícil a situação dela com aquela filha doente que ninguém tinha resposta para ela. Era difícil ser uma cidadã de segunda categoria, de não ser recebida por ninguém e ainda ser humilhada publicamente.
Pense que situação difícil. E talvez você está passando por isso. Tanta humilhação, tanto problema, tanta dificuldade. Sempre a situação piorando, piorando, piorando e piorando. O que você faz? Você desiste? Ou você continua? Aquela mulher, ela continuou e foi o quê? Ela foi abençoada. Ela continuou e foi abençoada. Mas o que acontece? Sabe? Deus, quando nos chama à mesa, Ele quer abençoar a todos. Quando Ele nos chama à mesa, Ele quer que você tenha comunhão com Ele. Mas aí vai depender do quê? De você. Como eu disse, todos são bem-vindos na casa do Pai, todos são bem-vindos na mesa do Pai, todos são convidados a estarem com o Pai, mas depende de como está o seu coração. Como é que está o seu coração na casa do Pai? Como está o seu coração na mesa do Pai? Eu não sei como é que está o seu coração na mesa do Pai, eu não sei como está o seu coração na casa do Pai, não sei. Eu posso ver algo apenas exterior. Quando os discípulos estavam aí na última ceia, estavam os 12 ali, todos pareciam bem, mas o coração de um tinha sido tomado por Satanás, que era Judas Iscariotes. Sabe, quando o nosso coração está longe da vontade de Deus, se ele está longe da vontade de Deus, então ele está na vontade de Satanás. Porque Jesus convidou todos para a mesa, e Ele não mandou ninguém embora da mesa. Porque a mesa, todos são convidados, todos são bem-vindos. Mas depende de como está o seu coração à mesa. E aí, o que acontece isso? O que eu quero dizer com isso? Que as bênçãos de Deus, elas estão para todos. As bênçãos de Deus estão para todos. Deus quer abençoar a todos. E a bênção de Deus é interessante. A bênção de Deus vem para todos. Só que muitos, por causa do seu coração, não conseguem receber a bênção de Deus. O salmista, ele continua dizendo isso. Veja o versículo de número 28, só para você entender o que eu quero falar aqui. Versículo 28 desse Salmo 78, ele fala assim: fez cair no meio da habitação deles, ao redor de suas casas. Sabe, eles pediram uma bênção e Deus fez cair a bênção. Aqui, se você ler todo o contexto, você vai ver, Deus fez cair. A bênção caiu em todas as habitações, todas as casas. Porque, como eu disse, todos são convidados à mesa do Pai. Todos são convidados à casa do Pai. A bênção é para todos. Por quê? Porque Deus, quando Ele nos convida à sua mesa, Ele quer abençoar as nossas famílias, os nossos lares. Ele quer que você tenha comunhão para que a sua família seja abençoada, a sua vida seja abençoada. Ele quer dar a bênção para todos, sabe? E a gente vai descobrir essa lição aqui, que Deus, Ele supre nossas necessidades, mesmo quando nós duvidamos ou murmuramos. Deus está sempre suprindo as nossas necessidades. Sabe, a gente vai descobrir que Deus quer dar a provisão natural, física, a nossa necessidade. Mas o objetivo final desta bênção não é apenas as coisas materiais. Mas o objetivo final é cultivar em nossas vidas o contentamento e a gratidão no coração. Esse é o objetivo final. Mas por que aquele povo, apesar de Deus abençoar todas as casas, veja, todas as casas foram abençoadas. Mas por que aquele povo não conseguiu receber a bênção? Diz que Deus abençoou. Mas por quê? Eu volto de novo lá, para o início, por causa do seu coração. Versículo 18, tentaram a Deus no seu coração. Quero dizer para você nessa noite o seguinte: você não vai ser um abençoado. Você já é abençoado por Deus. O problema é que o seu coração muitas vezes impede você de enxergar a bênção de Deus.
No seu coração você duvida todos os dias que Deus está à mesa. No seu coração você duvida que Deus está fazendo as bênçãos. Ali, naquele grupo ali, daquele povo que estava no deserto, ali, aquele povo estava no deserto. Deus abençoou a todos nas suas casas. Todas as casas foram abençoadas. Sabe, Deus não tem filhos preferidos. Ele abençoa um que ele gosta mais do que um, mais do que o outro. Não. Nada pode impedir a bênção na sua vida, a não ser você mesmo. Nada pode impedir a bênção na sua vida, a não ser o seu coração. Seu coração é o único que pode impedir a bênção. E foi isso, o coração daquele povo ingrato, incrédulo, infiel, que impediu a bênção na vida deles. Foi isso que impediu o povo judeu de ver as bênçãos. A gente vê que aqueles que não eram judeus reconheceram Jesus melhor do que aqueles que eram judeus. E a própria Bíblia diz, ele veio para os seus, mas os seus não receberam. Mas aqueles que creram no nome de Deus foram feitos filhos de Deus. Aqueles que o receberam foram feitos filhos de Deus. Sabe, os judeus rejeitaram a Jesus, deixaram de receber bênçãos. Os judeus rejeitaram a Deus no deserto, deixaram de ser abençoados. E muitas vezes você deixa de ser abençoado pura e simplesmente por isso. Porque você quer apenas satisfazer os seus desejos. E quando você quer apenas satisfazer os seus desejos, você nunca vai ficar satisfeito. Aquele povo era assim. Porque eles queriam não a comunhão da mesa, mas eles queriam os benefícios da mesa. Tanto é que naquele dia que Jesus mandou todo mundo sentar ali, né? Eles estavam ali, aquelas 5.000 pessoas ali, ele mandou todo mundo sentar. E ele fartou todo mundo, ele disse para o discípulo, eu vou dar comida hoje para todo mundo, pão e peixe. Hoje é por minha conta, hoje eu pago a conta. Todo mundo comeu, mas ninguém teve gratidão. O coração deles estava longe de Deus. E depois eles voltaram. E Jesus, conhecendo o coração deles, disse, não vou fazer mais nada por vocês. Porque eu sei que vocês estão aqui apenas pela comida que perece. Eu sei que vocês estão aqui apenas pelos seus interesses pessoais, egoístas. Vocês não querem comunhão. Vocês não querem estar à mesa. Vocês só querem apenas ser abençoados. Vocês não querem compartilhar a bênção. Porque estar à mesa, esse é o objetivo. Não apenas que você seja abençoado, mas que você seja um abençoador, que você compartilhe a bênção de Deus. E aquele povo não queria compartilhar a bênção de Deus. Eles não queriam. Eles não queriam compartilhar a bênção. E você pode continuar olhando as escrituras, como eu disse aqui no versículo 28, ele abençoa a todos. No versículo 29 diz, então comeram e se fartaram, pois Deus deu o que eles desejaram. Porém, não reprimiram o apetite, tinham ainda na boca o alimento, quando se elevou contra eles a ira de Deus. Veja, eles eram egoístas. Eles nem pararam para agradecer a Deus. Eles nem pararam para ter um tempo de comunhão na mesa. Por isso que a gente para na mesa. Um tempo deve parar na mesa e agradecer. Porque o que está na mesa não é fruto do seu trabalho. O que está na mesa não é fruto da sua força, da sua inteligência. O que está na mesa são frutos das bênçãos. E quando eu estou na comunhão da mesa, eu tenho que lembrar e agradecer aquilo que Deus tem feito por mim na mesa da comunhão. Mas aquele povo era tão ingrato, tão incrédulo, tão sem fé, que eles não lembraram que aquele momento era um momento de gratidão da mesa. E aí Deus tirou contra eles. É o que acontece conosco. Nós perdemos as bênçãos por causa disso. Deus abençoa todos nós. Mas a gente não tem tempo para agradecer. Você tem tempo para agradecer a Deus pelo seu alimento que você come todo dia? Você tem tempo para agradecer a Deus pela sua roupa que você veste todo dia? Pela sua saúde? Pelo seu emprego? Você tem tempo de agradecer pelos seus pais? Pelos seus filhos? E aí quando a gente perde, bate uma tristeza, bate uma dor no coração, bate um desespero.
Mas enquanto nós estivemos à mesa, nós nunca lembramos disso. Enquanto nós estivermos junto com aquela pessoa, nós nunca lembramos de abraçar aquela pessoa e dizer, eu te amo. Nós nunca lembramos de agradecer por ela, de abraçar, de beijar. Então não perca a oportunidade de estar na mesa e de agradecer por aquela vida, de abraçar, de beijar. Sabe por quê? Você não sabe se amanhã você estará com ela à mesa. Você não sabe. Você não sabe se amanhã você terá aquela bênção. Você sabe às vezes reclamar daquela pessoa, murmurar, brigar. E aí quando você perde, é tarde demais. Foi o que aconteceu com o povo de Israel. É o que acontece com muitos de nós. Porque quando nós estamos à mesa, a gente não tem tempo para agradecer. A gente não tem tempo para se humilhar diante de Deus. A gente não tem tempo para nada. Nós somos egoístas. A vida é muito corrida, pastor, eu tenho muita coisa para fazer, pastor, não dá para mim ir na igreja, pastor, não dá para mim orar, não dá para mim ler a Bíblia, não tem tempo. E aí, quando a gente perde tudo, aí já é tarde demais. Porque o tempo é agora. Não existe amanhã. Amanhã eu vou fazer isso. Não, amanhã é hoje, é agora. Amanhã eu vou visitar alguém. Amanhã eu vou orar por alguém. Amanhã eu vou fazer o bem por alguém. Não, não é o amanhã. É agora. Agora eu vou pedir perdão. Agora eu vou me arrepender. Agora eu vou amar. Agora eu vou abraçar. Agora eu vou me assentar à mesa e vou ter comunhão. É agora. O amanhã não existe. O amanhã pertence a Deus. Não posso mudar o meu passado. Não sei como será o meu presente, mas o meu futuro, mas posso viver o meu presente de uma forma diferente na mesa do Pai. Não posso mudar o meu passado. Não sei como será o meu futuro, mas posso viver o meu presente de forma diferente. Curva a sua cabeça, feche os seus olhos e lembre disso. Lembre das bênçãos que estão na mesa do Pai. Lembre-se das bênçãos que Deus tem dado para você. Reflita o que é que você tem perdido. Reflita o que é que você precisa melhorar. O que é que você precisa trabalhar. Reflita nisso agora no nome do Pai. Deixa Deus trabalhar no seu coração. Não fuja da mesa. Não leve a mesa de forma leviana. Não brinque na mesa. Respeite a mesa do Pai. Honre a mesa do Pai. Viva o presente na mesa do Pai. Seja um abençoado na mesa do Pai. Seja bem-vindo na mesa do Pai. Mas seja um abençoador na mesa do Pai. Reflita nisso agora. Lembre-se, Deus abençoa todas as habitações. E a sua casa é abençoada. Talvez, pela dureza do seu coração, você não está entendendo isso. Deus não vai te abençoar, Deus já te abençoou, meu querido. Você já é um abençoado. Porque na casa do Pai todos são bem-vindos. Mas nem todos se portam como abençoados na casa do Pai. Na mesa do Pai, você é bem-vindo. Mas nem todos estão com o coração abençoado na mesa do Pai. E talvez exista alguma coisa nessa noite que você precisa trabalhar na mesa do Pai. Trabalhar na sua vida. Eu quero orar por você nessa noite. Existe alguma coisa que você quer colocar diante de Deus? Alguma coisa que está impedindo a tua comunhão, de você ser abençoado? Se existe alguma coisa, eu quero orar por você, ao invés de estar cabeça baixa, você quer colocar a sua vida, a vida de alguém agora? Quero orar por você nessa noite. Se você deseja que eu ore por você, sentado mesmo no seu lugar, levante a sua mão. Quero orar pela sua família, pela sua vida, pela sua mesa, pela sua comunhão. Quem quer colocar isso diante de Deus, pode levantar a sua mão. Deus abençoe, pode baixar a sua mão. Deus abençoe, Deus abençoe. Amém. Deus abençoe. Amém. Deus abençoe. Mais alguém quer colocar? Deus abençoe. Deus abençoe. Abençoe o seu lar agora, crendo, Senhor, eu preciso corrigir isso, pois está impedindo dentro do meu coração a minha incredulidade, a minha dureza está impedindo a tua bênção hoje se manifestar. Lembrando que você já é abençoado. A bênção está disponível para todos. Mas você precisa se portar como abençoado. Seu coração precisa se portar como abençoado.
pois a bênção está para todos. Mas a incredulidade, a falta de fé, impede que muitos enxerguem as bênçãos do Senhor. Vamos orar? Pai querido, Deus de amor, nós te agradecemos, pois todos nós somos convidados à tua mesa. Todos nós somos abençoados na tua mesa. Todos nós somos convidados à tua casa. Todos nós somos abençoados na tua casa. Mas infelizmente alguns estão cegos, estão com uma dureza tão grande, ó Pai. Corações duros, Senhor, que impedem que a tua graça se manifeste em suas vidas e, consequentemente, impedem que as suas bênçãos se manifestem nos seus lares. As bênçãos são enviadas dos altos céus todos os dias, todos os momentos, em todas as circunstâncias, tu estás presente. Mas a dureza do nosso coração cega o nosso entendimento, os nossos olhos, e a gente não consegue ver como nós somos tão abençoados, Senhor. Graças te dou, Pai, porque eu sei que todos são abençoados. Então eu te agradeço, porque todos nessa noite são abençoados. O meu pedido é que tu quebrantes a dureza do nosso coração, que impede, Senhor, a nossa comunhão com os irmãos, que impede, Senhor, a nossa comunhão na casa de Deus. A dureza do nosso coração, Pai, quebra isso, revela essa dureza, que o teu Espírito Santo visite a cada um de nós nesta noite, ó Pai. E eu oro, ó Pai, no teu amor, na graça e na paz do teu Filho amado Jesus, e nas consolações do teu Espírito Santo, hoje e todo sempre. Amém e amém.